Existem muitos predadores no planeta que podemos dizer que são apex. Estão ali no topo da cadeia alimentar e praticamente ninguém consegue nem sequer se aproximar dele. Já outros, embora sejam predadores, ainda assustam muita gente pelo seu tamanho, mesmo não estando no topo da cadeia alimentar. E isso acontece por conta de vários fatores, né? Habilidades desses predadores que deixam ali com um grau de periculosidade para nós humanos. Hoje você vai ver uma lista de animais que é melhor você não se aproximar para se manter vivinho da Silva, viu? Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Sheep's Head. Quando a gente tá ali assistindo aquele filminho de terror, geralmente tendemos a nos assustar muito mais com monstros que não chegam a sequer aparecer em cena do que filmes que conseguimos ver o inimigo ali na frente, né? Sempre aquilo que tá escondido gera muito mais medo. Um exemplo claro disso foi o sucesso estrondoso do filme como Atividade Paranormal e também A Bruxa de Blair. Esse sentimento de angústia, que apesar de que hoje em dia, né, a gente meio que experiencia ele por meio dos filmes, é algo que é muito mais ancestral do que você imagina, tá? A ideia daquela criatura silenciosa, que você só vai dar conta que está vindo para te atacar quando for meio que tarde demais, é um pavor coletivo da humanidade. E não é para menos, porque na natureza nós temos criaturas como o peixe Sheep's Head, um animal que é encontrado principalmente no Golfo do México e no norte do Oceano Atlântico. Um fato curioso é que eles são um peixe muito procurado pelo mercado de pesca global, porém eles vem com um fator completamente inesperado para quem olha ele assim de fora, viu? Isso porque, ao abrir a boca, eles revelam uma arcada dentária que lembra muito a nossa, né? Literalmente, uma arcada dentária parecida com os seres humanos, o que faz eles serem terrivelmente desconfortáveis de olhar. Deixe um comentário dizendo se você também teve uma afliçãozinha aí ao ver isso. Mas a sua história pra lá de bizarra não para na arcada dentária. Isso porque, nas regiões costeiras em que essa espécie costuma viver, existem lendas sobre uma bruxa que viveria ali debaixo da água e amaldiçoava as pessoas através da mordida. O que muito provavelmente eram ataques inesperados desse peixe, né? Que mordia as pessoas e fazia parecer a mordida de uma outra pessoa. Certamente qualquer um ficaria assustado em ter uma cicatriz com essa arcada dentária. Tubarão serpente. Os tubarões serpentes parecem criaturas que vieram do pesadelo de alguém muito imaginativo, viu? Mas enfim, o tubarão serpente vai te deixar uma marquinha ali, pelo menos na sua memória, viu? Eles são considerados verdadeiros fósseis vivos, ou seja, são os únicos descendentes de uma família de tubarões que literalmente viveu no período Jurássico. Estamos falando de um tubarão que competia a espaço com dinossauros e foram uma das únicas espécies da sua família a sobreviver até os dias de hoje. O que faz eles ganharem o seu nome é esse hábito de caça que eles possuem, onde eles abaixam a sua temperatura corporal propositalmente, fazendo com que eles pareçam répteis. Porém, o que chama atenção neles são os dentes, né? Já que eles carregam mais de 300 deles. Eles são posicionados de uma maneira que parecem várias navalhas enfileiradas ali. Porém, um fator que colabora pro nosso lado é que eles são pequenos, não tendo ali um tamanho de um tubarão pré-histórico como o Megalodon. Só que mesmo assim, eles ainda são combustíveis para pesadelos com muita certeza, né? Já que esses dentes foram feitos para fixar na carne de uma forma perfeita. Ou seja, se um desses grudar na sua pele, você pode dizer adeus, tá? O rasgo vai ser imenso. Tubarão Goblin. Continuando na lista dos tubarões, já que essa é uma família que sempre marcará presença em qualquer lista que envolva água e medo, né? O próximo que vamos falar não é Goblin nem é um tubarão, é a mistura dos dois. Ele já apareceu aqui no canal outra vez, se você acompanha nos vídeos bem mais antigos, você tá ligado. Mas se você tá vindo aqui agora ou só não lembra dele, relaxa, tá? Eu vou contar tudo pra você. Estamos falando aqui de um tubarão com uma cara que lembra de um Goblin das histórias de fantasias e lendas folclóricas também. Ele vive em águas muito profundas e tem um leve detalhe ali que você vai notar direitinho nele. É basicamente uma mandíbula que se projeta na direção da presa, família. Isso mesmo, o peixe tá fugindo do tubarão, achando que tá conseguindo escapar, quando de repente a boca dele vem e dá um jump, né? Ela sai ali, sai da... É estranho,
bizarro, né? Bom, só de ver ele fazendo isso em um trechinho de vídeo já dá um incômodo danado. Imagina topar frente a frente com um animal desse. Eu acho melhor não, né? Água-viva caixa. Outro animal que faz o terror dos mares ao longo de séculos da nossa história são as águas-vivas caixa, também conhecidas como as bolhas da morte. Essa é uma espécie de água-viva que tem aquela capacidade de dar uma ferroada dolorosa como qualquer outra. Porém, nesse caso, estamos falando de um veneno tão intenso que é capaz de acabar com a vida de um adulto humano saudável antes mesmo dele conseguir sair da água. É sério, meus queridos. Em muitos casos de ataques de água-vivas assim, as pessoas acabam que, bom, são vítimas de afogamento, né? Até porque quando ela encosta, dá uma paralisia muscular, alguma coisa do tipo, e enfim, eventualmente a pessoa não sai viva dessa. Outro detalhe note que eu falei anteriormente ferroada, e bom, se você tá se perguntando se esse é o termo correto, aparentemente é sim, tá? Caso você não saiba, as águas-vivas possuem em seus tentáculos uma série de ferrões microscópicos que agem como uma espécie de seringa para introduzir o seu veneno. Não é uma queimadura, porque esse peixe não gera eletricidade e vai queimar, e sim, são ferrõezinhos ali com essa toxina. Então, quando a gente encosta nelas, ativamos um sensor nervoso que contrai as paredes internas do tentáculos, fazendo com que esses ferrõezinhos ou esporõezinhos sejam projetados como agulhas. É como se você fosse atacado por várias abelhas microscópicas de uma vez só. E no caso em especial das águas-vivas caixa, essa ferroada ainda vem com um toquezinho especial de morte. Aí um detalhe sobre essa história que vai te deixar ainda mais assustado: na realidade, as águas-vivas caixas é a denominação de uma família de água-viva, onde todas são consideradas extremamente venenosas. Então nem vem insultar uma que você vai insultar uma família inteira, viu? Leviatã. Bom, meus queridos, nenhuma criatura se igualará em questão de medo do que os grandes monstros lendários do mar, como por exemplo o Leviatã. Segundo as suas lendas mitológicas, o Leviatã seria uma criatura marinha que se formou no encontro ali de vulcões com os oceanos, dando vida a um monstro inimaginável. Acredita-se que no passado esse monstro colossal circulava pelos oceanos e era responsável por diversos massacres violentos a tripulações, onde os poucos sobreviventes sortudos ali, claro, né, tinham a oportunidade de relatar aos demais como é que foi o ataque dessa criatura. Pra você ter uma ideia, o Leviatã é uma criatura tão antiga que ele aparece até mesmo nos textos bíblicos. Ainda que o Leviatã seja considerado uma criatura lendária, que não teve ali um espécime encontrado para comprovar a sua existência, fazendo com que ele ainda faça parte da arqueologia especulativa. Nós ainda temos algumas teorias, né, que colaboram com a provável existência desse colossal monstro, sendo a principal delas de que o Leviatã poderia ser um fóssil vivo de um Mosasaurus e que poderia existir ali, alguns deles vivendo na região da Mesopotâmia, quando a humanidade começou a explorar o mar aberto. Logo, as histórias de ataque teriam sido momentos em que esses dinossauros literais aí teriam atacado embarcações, provavelmente imaginando que era algum alimento ou algo do tipo. Bom, mas e você, o que você acha dos Leviatãs? Eles deveriam ser imensos e deixar qualquer um com medo, né? Ninjem. Outra criatura lendária que a humanidade especula que está vivendo nos oceanos é o Ninjem. Eu tô falando de ninguém, viu? Um ser que surgiu principalmente em histórias contadas por pescadores japoneses. Nesses relatos, eles descreviam um encontro aterrorizante com uma criatura aquática que possuía braços, pernas e lembrava os seres humanos, com uma semelhança que chegava até os dedos, tá? Porém, de acordo com eles, o mais tenebroso nessa criatura eram seus rostos, já que eles também lembravam muito os nossos, da nossa espécie, apesar de terem muito mais características de anfíbios, como se fosse ali um meio a meio. Um detalhe no rosto que traz um desconforto era a ausência de um nariz, lembrando algo como Voldemort, por exemplo. Eles eram criaturas grandes com mais de 10 metros de altura e 15 de comprimento, tendo uma cauda alongada como a de uma sereia. Mas isso tudo vai parecer pouco quando você descobrir sobre o seu comportamento. Isso porque, minha gente, os Ninjem são conhecidos por atacar embarcações e atacar seres humanos. Mas olha só, eles são inteligentes, fazendo armadilhas utilizando os restos mortais de vítimas para atrair os marinheiros. Ou seja, dá pra entender que é como se fosse a nossa espécie agindo com pura inteligência pra dar golpe por aí, né?
Ikuturso. Saindo do Japão e indo agora pra Finlândia, lá encontramos talvez uma das criaturas lendárias que, bom, tem todo um conceito aterrorizante. Você percebeu que da metade pro vídeo a gente falou animais que a gente encontra, agora a gente tá falando um pouco de lendários, mas é pra justamente dar um teor de místico nesse vídeo aqui, tá? Não é à toa que a criatura que eu vou falar agora é uma das 5 criaturas lendárias dos oceanos que estão mais presentes em culturas ao redor do mundo. E depois de entender o que ele faz em específico, ó, você vai fazer parte do grupo que teme esse monstro, viu? Bom, o Ikuturso seria um monstro pré-histórico que lembra muito uma lula gigante, porém ele tem um corpo que lembra mais a de um dinossauro. Eles são predadores vorazes que utilizam da ilusão para capturar as suas presas. Suas costas possuem diversos espinhos e um formato que juntos parecem até uma ilha. Isso faz com que animais marinhos, assim como aves e seres humanos, acabem se aproximando dele, aonde eles são surpreendidos pelos tentáculos. Mas olha só, apesar disso, ele não é conhecido por caçar seres humanos ativamente. Só acaba fazendo isso com aqueles que caem em sua armadilha. E é aí que o terror dele mora na realidade. Bom, imagina que você é um marinheiro perdido no meio do oceano, desesperado para encontrar terra firme, quando você nota algo na distância. Mas na hora que se aproxima, a sua embarcação é atacada por um monstro marinho. Fala pra mim se isso não é uma história para assustar qualquer pessoa, ainda mais quando ela foi criada, né? É que nem a criatura do tópico anterior, que abusava da vulnerabilidade para sair por cima. Kalupalik. Por fim temos o Kalupalik. Ela é uma criatura lendária que faz parte da cultura Inuit e seria um ser humanoide com aspecto de peixe que circula pelas regiões costeiras predando animais pequenos como peixes e aves. Só que olha só, um dos aperitivos que elas tendem a gostar bastante são os bebês humanos, fazendo com que algumas cheguem até invadir vilas de populações ribeirinhas para sequestrar os filhos. O que é curioso sobre essa lenda é que as Kalupalik são seres com uma descrição e comportamento que lembra muito a das sereias, que é uma lenda que acredita-se, né, que ter originado ali na região da Itália. Ou seja, é quase como se esses povos estivessem encontrado criaturas da mesma espécie em locais diferentes e então colocaram nomes diferentes e começaram a explicar o comportamento delas também de uma ótica cultural diferente. Bom, o fato é, muita gente acredita de verdade em sereias. E você, acredita? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, família, a gente se vê, é claro, no próximo vídeo, mas olha, não esquece de compartilhar esse vídeo aqui pra quem você sabe que gosta do assunto, viu? Um abraço, fica bem, até a próxima, valeu!